Boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. E eu te convido a refletir em um pequeno trecho da Escritura Sagrada. Vamos falar hoje de algo muito importante e que há séculos isto nos acompanha e, de certa forma, busca frustrar os planos do nosso Deus. O que nós vamos falar hoje está registrado lá no Evangelho de Mateus. Evangelho este que, escrito para nos alertar, para nos orientar, como o fez aos seus discípulos. Jesus, quando no templo, ali em Jerusalém, repreende os escribas e os fariseus quanto o legalismo, quanto a sua forma de exigir das pessoas algo que nem eles mesmos tinham capacidade a fazer. Após ali tal repreensão, Jesus se retira do templo e vai até o Monte das Oliveiras, junto com seus discípulos. Ali sentado, observando o Templo de Jerusalém ao norte do Monte das Oliveiras, Jesus começa a ensiná-los e a orientá-los quanto às astutas ciladas do nosso inimigo. Portanto, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, do verso 1 ao 14, Jesus nos alerta sobre a astuta ação do nosso inimigo. A nossa reflexão hoje tem o título: Eis aí os enganadores. Cuidado! Eu te convido a abrir a sua Bíblia e a meditar comigo sobre a palavra, da qual vamos fazer a leitura do verso 3 ao verso 8 e logo em seguida o verso 24 do capítulo 24, que se inicia: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isto aconteça. Mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quem disse isso, meu querido, minha querida, foi o próprio Jesus. Aquele que tem zelado pelo seu povo, aqueles que se entregou para a humanidade, para aqueles que
nele haveriam de crer. O que nos chama a atenção neste texto do capítulo 24, de 1 a 14, é o verso 24, onde Jesus afirma: aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Certamente você já ouviu a frase: que mundo é esse? Eu já falei muito essa frase. Que mundo é esse? Por causa da quantidade de violência, das injustiças diversas. Sim. Desde que o pecado passou a fazer parte da vida humana, coisas terríveis passaram a acontecer. É só observar as residências aí próximo de sua casa, onde você vai, as empresas. Observem. Muitas trancas, ferrolhos, cercas elétricas, sofisticados sistemas de alarme que utilizam até mesmo transmissão via satélite. Além disso, empresas de vigilância se multiplicam nas cidades e no campo. Tudo indica uma tremenda insegurança, não é mesmo? Agora, do ponto de vista religioso, também há fenômenos estranhos no nosso meio. Isso não aconteceu só naquele tempo, não. Hoje também isso acontece. Há uma multiplicação de comunidades e igrejas com nomes dos mais estranhos, todos oferecendo principalmente curas miraculosas e soluções mirabolantes para os diversos problemas sentimentais e financeiros. Se prestarmos atenção, não seria isso um cumprimento da profecia registrada no versículo em destaque? O charlatanismo religioso existe há muito tempo, mas em nossos dias cresce extraordinariamente. Isso acontece porque as pessoas estão cada vez mais superficiais e suscetíveis aos enganos. Para você que está aí do outro lado, Satanás sabe que tem pouco tempo e por isso manifesta toda a sua fúria. A Bíblia nos fala disso. Apocalipse, no capítulo 12, no verso 12, está escrito: por isso alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. O diabo está furioso, não é de hoje. Porém, quanto mais se aproxima o tempo do fim, mais ele investe para arrastar multidões ao abismo de sofrimento eterno. O diabo, ele se manifesta com sua fúria, fazendo crescer a maldade e multiplicando os enganadores também. Toda essa enganação vai culminar com o surgimento do anticristo. A vinda deste perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo. Porquanto rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do verso 9 ao 12, fala sobre isso. Portanto, fiquem alerta para que estes enganadores não os leve para longe da verdade, viu, queridos? Essa verdade é Jesus Cristo.
Somente Ele leva ao Pai e concede a vida eterna. Não há outro mediador, não há outro que possa fazer essa ponte. No Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Cuidado com os enganadores. Eles estão à espreita, a serviço do mal. Queridos, não se deixe enganar. Siga a verdade, que é Jesus Cristo, pois Ele é a verdade que liberta, que cura e que salva. Que o seu coração possa estar fértil para receber esta semente de vida, porque Jesus Cristo é o único que pode lhe salvar. Que o Senhor possa te abençoar e que os seus olhos possam ser abertos, a fim de que os enviados de Satanás não tenham o poder para te enganar. Quanto a Cristo, abra o seu coração e o receba ainda hoje, pois nós não sabemos o que nos será no dia de amanhã. Deus abençoe, um forte abraço e que em breve, na próxima semana, estaremos de volta, se Deus quiser. Abraço a todos, tenham uma boa noite.